Habita em mim, me faz seu papel de colorir. Salve família, tudo bem com vocês? Vocês ainda estão no DecoCast, só que esse DecoCast vai ser um pouquinho diferente. Como vocês estão vendo, eu não sou a Dani Camargo, meu nome é Marcelo, eu fiz o quarto Decolores. E esse DecoCast ele vai ser um pouquinho diferente. Esse DecoCast ele está sendo aqui de Dourados, não está sendo gravado lá em Iviraí, e está sendo gravado por pessoas diferentes, porque a gente vai abordar um assunto diferente. A gente vai falar um pouco sobre o Decolores itinerante, que a gente vai apresentar um pouquinho para vocês. Do meu lado aqui tem o Sérgio Lourenço, conhecido como Vulgo Serginho. Temos também a Ana Paula. E eu espero que vocês gostem, eu espero que curtam a nossa conversa. Eu tenho certeza que a Ana Paula, o Serginho tem muito a falar para vocês e muito a contribuir com esse podcast. Então, compartilhem, curta esse vídeo e bora conversar, né, Se meu parceiro? inscreva, ativa o sininho. Ativa o sininho e tudo mais, né? E é isso. Então, só para contextualizar, igual eu falei, meu nome é Marcelo, fiz o quarto Decolores lá em 2014, eu já sou um pouco velho aqui, mas continuando essa caminhada aqui. Hoje eu moro em Dourados, sou fisioterapeuta, então a gente vai conversar um pouco sobre isso, de como essa nossa caminhada dentro do Decolores não estando nos nossos setores, né, nos nossos respectivos setores. Então, para já dar continuidade nessa conversa, eu quero que o Serginho também se apresenta, fala pro pessoal um pouco da história dele e de que cidade que é, qual Decolores que ele foi, e etc, etc, etc. Justo. E aí, família, tudo certo? Meu nome é Serginho. Na verdade, as pessoas me chamam de Serginho, não é meu nome. Eu fiz o 11º Decolores de Iviraí e atualmente eu também estou morando aqui em Dourados. E eu também sou a pessoa que estou à frente do Decolores itinerante. Eu não gosto, na verdade, de falar que eu estou à frente, mas eu estou junto com todo mundo ali, porque ali é um aglomerado de pessoas que se fazem necessário o Decolores itinerante. E é um pouquinho sobre isso que a gente vai abordar hoje, certo? Quer se apresentar, Ana Paula? Sim. Meu nome é Ana Paula, eu fiz os 6 Decolores, sou da cidade de Angélica, atualmente moro aqui em Dourados, sou contadora, trabalho aqui, estou aqui há um tempo já, e é isso. É isso, né? E eu não sei se eu falei que eu sou de Viema, mas eu sou de Viema. Um abraço de irmão, setor de Viema. Eu sou de Javeí, tamo junto, família. Eu tô longe de vocês, mas eu amo vocês. Por trás das câmeras aqui também a gente tem o Leandrinho aqui de Naviraí, ele tá ajudando a gente. Dá um salve aí, Leandrinho. Aroba! Esse Leandrinho tá ali. E como eu falei pra vocês, essa conversa vai ser um pouco mais dessa dinâmica de como a gente tenta seguir essa nossa vida decolorística fora dos nossos setores, né? Então, assim, acho que para começar assim, eu queria saber, por exemplo, do Serginho, qual foi assim, a maior dificuldade que ele teve e dentro dessa carreira decolorística, qual foi a sua maior dificuldade em não estar no seu setor? Certo. Assim, falando sobre o Decolores em Dourados, inicialmente eu fiz o Decolores em 2017 e logo em 2018 eu já tive essa mudança para Dourados, para iniciar a faculdade e todo esse novo processo da vida jovem para a vida adulta. E inicialmente foi uma coisa muito difícil, porque ali eu era muito novo dentro do Decolores, então eu já tinha criado algumas amizades no meu setor, só que eu já tive que fazer essa mudança para Dourados. E eu tive muita dificuldade no começo para poder frequentar as reuniões aqui em Dourados e criar um novo ciclo de amizade. Só que, graças a Deus, aqui em Dourados, eu tive muitas outras amizades que puderam me fazer perseverante aqui na Diocese de Dourados. O pessoal me acolheu muito bem, tanto o pessoal que já morava aqui em Dourados e já estava fazendo faculdade, quanto também o pessoal da Diocese de Dourados, que sempre me acolheu muito bem.
E eu tô nessa caminhada aqui de 2018 até 2023, que é quando está sendo gravado esse podcast. E fazem 5 ou 6 anos que eu já estou introduzido aqui na Diocese de Dourados, mas não necessariamente na Diocese de Dourados. Porque além da Diocese de Dourados, a gente tem o nosso Decolores itinerante e o nosso tercinho, que também foi uma das coisas que ajudaram muito no começo. Que, para quem não conhece o Terço dos Exilados, siga no Instagram. Terço dos Exilados é o nosso grupinho de Decolores. E siga também o Decolores Itinerante. Siga o Decolores Itinerante, por favor. O Tercinho dos Exilados, para quem não conhece, já vou apresentar, é um tercinho, um grupo de pessoas do Decolores, que a gente organiza semanalmente, quando dá, óbvio, pra gente fazer um tercinho, uma jantinha e fazer um converseiro sobre Decolores, que é o movimento que a gente tanto ama. Esses converseiros Decolores sempre rende, tanto que até virou podcast, então rende bastante. E Ana, quando você veio para Dourados? Que ano que você mudou para cá? Eu vim pra cá a primeira vez em 2018, quando eu tava fazendo faculdade ainda. E foi uma fase, já vou falar. Isso aí que eu ia chegar, ele pode levar. Foi uma fase um pouco difícil pra mim, sendo bem sincera. Foi a fase onde eu me afastei da igreja, me afastei de todos os grupos jovens que eu participava, por dificuldade mesmo, né? Estar aqui em Dourados e não conhecer a cidade, não saber andar aqui em Dourados, não conhecer onde ficam as paróquias, não saber onde é a paróquia mais perto, foi um pouco difícil. Eu me afastei bastante. Eu morei aqui 2 anos na época, 2018, 19... Não, fiquei até 2021. 2021 eu voltei para Angélica e fiquei lá mais um pouco, retornei esse ano para Dourados e já retornei com esse objetivo de, Ana, não, agora você já está crescida, sabe andar em Dourados, já conhece o pessoal, não se afasta, né? Já voltei com isso em mente e o Decolores foi que me acolheu, né? Agradeço até a Mariana e Mari, ela me ajudou muito, muito, muito nessa questão de deixar uma paróquia perto de casa, os tercinhos foi onde eu voltei, né? Nos tercinhos eu gosto bastante, foi onde eu me aproximei do pessoal, aproximei de vocês, conheci amizades novas, aí veio itinerantes, né? E com o itinerante, pra mim facilitou muito, né? Porque, querendo ou não, a realidade de todos, até pessoal que mora aqui, que mora fora, quando vai pra cidade, o horário do Decolores, pelo menos a Angélica, é o horário que a gente está retornando para Dourados, né? Então a gente acaba perdendo um pouco. Então o itinerante ajudou bastante. O que você sente mais falta de estar no seu setor? Essa amizade, né? Eu sinto falta. O pessoal, o setor da minha cidade de Angélica é um setor muito animado. O pessoal muito divertido, então eu sinto falta desse pessoal, sinto falta das brincadeiras, sinto falta das minhas amigas, né? De caminhada mesmo, de Decolores. Eu fui uma das primeiras a entrar e eu fui colocando todo mundo lá dentro, que eu queria as minhas amizades todas lá dentro. E é isso que eu sinto falta mesmo. E é engraçado como nós que mudamos da nossa cidade e tudo mais, como a gente fica às vezes desamparado, né, disso tudo. Eu lembro que quando eu vim para Dourados, lá em 2016, eu perdidaço também, e eu mudei pra cá, assim, eu morava com o Pedro Lucas, né, o Pedro Lucas sempre me ajudou muito nisso, então assim, eu sempre estava muito próximo do Pedro Lucas, do Andrew, então eles sempre me colocaram no meio da galera, assim, pra não me sentir sozinho, que na nossa roda de amizade, acaba que sempre coincide com a roda de amizade do Decolores. E tanto como isso começou com o Terço dos Exilados, né, que era o que nos reunia, assim, das pessoas, toda a diocese lá que estava de fora, mas estava aqui em Dourados, porque acaba que muita gente, né, da diocese de Naviraí vem para Dourados um pouco ali, para quem mora ali de Naviraí para lá, às vezes acaba indo para o Paraná um pouco, ou até um bocadinho de gente acaba indo para São Paulo da vida, mas a maioria das pessoas acaba indo para Dourados. Então, em muitas situações a gente acaba conseguindo aglutinar muitas pessoas aqui dentro e acaba que a gente
se junta e consegue atender essa demanda que falta. A gente sente falta de estar no nosso setor, a gente sente falta de participar das reuniões do nosso setor. Por exemplo, Dourados, a Diocese de Dourados, ou tem coisa de Diocese de Dourados, eu amo, eu gosto muito, mas eu amo ir na reunião do meu setor. Né? A gente ainda tem muita sorte de estar numa cidade onde tem Decolores. Aqui, para quem não sabe, existe o Decolores da Diocese de Dourados, a gente está aqui em Dourados, é um setor muito grande, é um setor muito gostoso de frequentar também. As escolas de formações, como eles falam, que são as reuniões deles, sempre são muito boas, né? E nos agrega muito, e muitas vezes a gente traz ideias da Diocese de Dourados para a Diocese de Naviraí, né? E acaba que ajuda muita gente. Mas eu acho que existe essa troca entre a Diocese de Dourados e de Naviraí, que vem se fazendo com o tempo a gente aqui. E acaba até assim, a gente que vai frequentando um pouco mais a Diocese daqui, a gente percebe que a gente agrega eles e eles também agregam a gente. Porque eu lembro muito, por exemplo, quando eles precisavam coisas para fazer coisas de animação e tudo mais, a gente sempre estava num grupo muito animado e acabava que o setor de Naviraí ficava responsável pela animação das coisas, ficava, às vezes vira e mexe, às vezes fazia reuniões e tudo mais. Então, acabava que Diocese de Naviraí e Dourados sempre se davam muito bem e acabou que todo mundo dentro do Decolores se perdeu um pouquinho nesse pós-pandemia, né? Porque querendo ou não, deu uma enxugada em geral e acabava que muita gente nova entrou e muita gente velha saiu, né? Mas ainda assim a gente fica com essa lacuna, a gente sente saudade das coisas e tipo, a mesma pergunta que eu fiz para a Ana Paula, o que você sente mais falta de estar em Naviraí, por exemplo, Serginho? Cara, essa é uma pergunta bem difícil, né? Porque como eu falei antes, eu fiz os Decolores em 2017 e em seguida eu já tive essa mudança para Dourados. Então, na minha caminhada decolorística, com certeza, se a gente for pegar um papelzinho e fazer as contas, eu tive muito mais reuniões aqui em Dourados do que em Naviraí. Só que, assim, qual que é a questão? Naviraí foi onde me formou como pessoa. E foi onde eu tive muitas amizades. É ali onde o meu bondezinho ali, onde eu ando também. Quando eu vou para Naviraí, quando nós vamos para a reunião dos Decolores. Então, eu acho que o que eu mais sinto falta é esse contato com as minhas amizades da minha cidade de origem, que é Naviraí. E só que eu fico muito feliz também dessa oportunidade que aqui em Dourados eu tive, que foi criar novas amizades aqui em Dourados, tanto daqui quanto da Diocese de Dourados. Dourados sempre recebeu a gente muito bem, né? Sempre recebeu muito bem. A gente conseguiu, em 2018, ali, 2019, a gente tinha um bonde na reunião deles e fazia um converseiro muito massa. Era muito legal isso. Que também é uma coisa que eu sinto falta daqui de Dourados. Eu sinto falta tanto disso aqui em Dourados quanto das minhas amizades em Naviraí. É muito difícil pra gente que está aqui. Às vezes a gente chega na nossa reunião e, sei lá, eu, por exemplo, eu vou em Naviraí a cada 3 meses, mais ou menos. Quando eu chego lá, assim, principalmente depois de um Decolores, eu chego e vejo um monte de rostinho novo, assim, que eu não tenho a mínima ideia de quem é. Eu falo, pô, que legal que essa galera tá participando, muito massa. Porque eu gostaria muito de poder ver a caminhada dessa galera, mas eu não consigo. Mas eu fico muito feliz de, a cada Decolores, por exemplo, antes do 18 eu vi essa galera. Agora, em preparação ao 19, eu vi essa mesma galera, então eu fico muito feliz de saber que, tipo, apesar da gente não estar lá, a gente tem uma galera que está crescendo e está tentando renovar o Decolores. Eu acho que é muito sobre isso. A gente poder estar junto para poder renovar essa galera. Eu sinto falta disso também. A gente poder renovar essa galera, mas que bom que o nosso setor da Naviraí lá está sendo bem cuidado. Eu lembro que, principalmente lá no começo, 16, 17, 18, eu não sei nem se você fazia parte desse bonde, assim, de estar junto com a gente e tudo mais, mas eu lembro que
até por conta de muita gente fazer faculdade ali na Unigrande e tudo mais, a gente reunia todo mundo dali da região e era em bonde mesmo. A gente ia andando 5, 6 pessoas, 10 pessoas. A gente ia até a reunião lá na São Francisco. Era na São Francisco. Era na São Francisco e tudo mais. A gente ia andando e tudo mais. Eu lembro que reunia a galera: Pedro, Andrew, Camille. Um pouquinho depois. Aí depois Leozinho, tinha muita gente. Tinha o Bruninho, a Mari, Freitas, tinha essa galera toda, o Antônio, tinha geral. E eu acho que ainda assim, eu não sei vocês, eu quero ouvir de vocês também assim. Por mais que a gente está fora do nosso setor, a gente sempre busca assim, saber como tá as coisas lá, a gente sempre tem uma tutela ali. Um carinho, né? Um carinho ali para saber como tá as coisas, se tá tudo bem lá. Porque, querendo ou não, eu sempre via assim, as pessoas que eram de fora da cidade e, consequentemente, eram pessoas mais velhas dentro do grupo, a gente sempre vê como, às vezes, pelo menos eu, na minha época, assim, quando eu entrei, eu via muitas pessoas como exemplos, ali dentro de perseverança, exemplo de maturidade dentro do grupo, de pessoas que sempre, naturalmente, se colocavam à frente das coisas e, naturalmente, tinham a oportunidade de estar à frente das coisas dentro do Decolores. Então a gente sempre vê muito como exemplo essas pessoas fora do Decolores. E eu me sinto um pouco na obrigação também de ter esse, como tá as coisas por aí, tá tudo bem e tal. Então assim, como que você pensa em relação a isso? Você sempre busca saber como tá as coisas? Você sempre É um cuidado que a gente tem, né? Acho que é natural, inclusive. Achei legal o que você falou, Serginho, referente que a gente chega no setor e tem várias carinhas novas. Nossa, gente, eu fui na reunião no final de semana que eu fiquei, meu Deus, já cresceu tanto o pessoal que já tá dentro do Decolores, né? Eu tive essa impressão e essa queda, principalmente, porque minhas primas fizeram o 18 agora. Né? E eu lembro quando elas me perguntavam, Ana, o que é, como funciona, com quantos anos que pode participar, né? E aí agora elas estão lá dentro, elas são tipo umas cabeças muito grandes lá dentro. Eu fico, gente, o tempo passou e eu me perdi. É muito engraçado como os novos acolhem a gente bem. Sim. A gente se sente muita coisa. E eles admiram muito, né? A gente é um espelho, então assim, tem um cuidado, existe um cuidado. Eu tenho um cuidado muito grande com o meu setor, eu me preocupo com o que está acontecendo, se está tudo bem, se está tudo ok. O que eu puder ajudar, tamo aí, né? Eu acho isso um cuidado, um carinho muito grande, né? É de onde a gente veio, querendo ou não. Eu gosto muito, assim, literalmente, assim, porque a gente vê muito, assim, os novos, principalmente, acho que até por conta do Decolores itinerante, a gente viu muitas pessoas antigas de Decolores retornando ao Decolores. A Ana Paula é um exemplo disso. Então, assim, aí quando a gente vai numa reunião no nosso setor, um outro exemplo disso é a Laura, por exemplo, a Laura. A Laura também foi exemplo disso, porque igual, eu lembro que quando teve a Decopa lá em Viena, ela chegou lá, tipo, caiu de paraquedas lá. Aí as pessoas novas e acolhendo, oi, mas que coisa você fez? De onde você é? Exato, o pessoal pergunta qual Decolores a gente fez. Eu que fiz o 6, né, já tá indo pro 19. O pessoal se assusta. Eu também me assusto, porque, nossa, eu começo a bater assim. Não, gente, calma, eu sou nova também. Então... Idosa! Gente, eu achava o máximo fazer isso com os outros, porque daí o pessoal se estressava, né? Ficava, não faz tanto tempo assim, não. Mas aí chega o nosso momento, né? Fica, realmente, já chegou o meu momento. Não, eu fiquei indignado no último Decolores, a galera fazendo assim pra mim. 11, né? Eu sou gente! O 11 não faz muito tempo, não, só faz. E eu ficava vendo, assim, por exemplo, no caso do Serginho, eu sempre achava muito engraçado, porque eu sempre vi o Serginho como um moleque. Eu sempre vi o Serginho como um moleque, tá? Eu sempre fui, amei, parceiraço, mas eu sempre fui o Serginho. Quem conhece sabe. É o Serginho. Então, tipo assim, acabava que a gente via até assim, ele fazendo algumas coisas dentro do grupo ali e estando à frente de algumas coisas. Aí a gente ficava assim, o Serginho, eu tenho uma autoridade ali dentro, a gente ficava engraçado, que coisa engraçada a gente ver isso.
E era muito legal, assim, então ver também a gente como tá há mais tempo dentro do Decolores, eu acho muito massa a gente ver as pessoas crescendo ali dentro, assim como as pessoas viram a gente crescer também, né? Então ver as pessoas passando as etapas que tem que passar ali dentro enquanto equipe de responsáveis e tudo mais, é muito legal de ver isso. E até por isso que a gente acaba tendo uma tutela daquilo que está ali dentro, né? É bem gratificante. É bem gratificante a gente vendo ali dentro. Mas é igual, por exemplo, voltando ao exemplo do itinerante, igual eu falei aqui, muitas pessoas retornaram a sentir esse gostinho decolorístico por conta do Decolores itinerante. Mas ainda assim existe algumas pessoas que, até por conta de ser recente, algumas pessoas ainda não têm total ciência do que é o Decolores itinerante. Então nada melhor que o coordenador do Decolores itinerante explica pra gente um pouquinho assim, o que é, de onde surgiu e qual é o objetivo, qual é o propósito do itinerante. Certo. O Decolores itinerante, ele veio de uma ideia diocesana e foi o Gustavo, eu acredito que foi o Gustavo mesmo que teve essa ideia, não sei se foi o Gustavo ou o padre. Um abraço ao Gustavo, Um abraço ao Gustavo e pro padre. Beijo. E ele, no começo ele pegou e criou um grupo e falou, pessoal, quem não está morando na diocese, pede para entrar nesse grupo, divulga o link e tal, que eu tenho um recadinho para vocês. Beleza, ele mandou um recadinho lá e tal, e me mandou uma mensagem para estar junto com o Decolores itinerante. E qual foi o intuito do itinerante, de tudo que a gente teve nessa conversa? O Decolores itinerante vem para essa galera que não está nos seus setores, como eu de Naviraí estou em Dourados, o Marcelo de Viena está em Dourados, a Ana Paula de Angélica está em Dourados. A gente tem gente tipo, em Santa Catarina, tem gente no Paraná, tem gente nos Estados Unidos, tem gente no Mato Grosso, tem, em São Paulo tem. São Paulo. E assim, ele veio com essa ideia de poder acolher. A gente aqui de Dourados, a gente ainda tem esse privilégio que a gente comentou, que é o Decolores nessa cidade. Então a gente tem um jeito de esquentar o nosso coraçãozinho com Decolores. Só que essa galera que está fora, que está no Paraná, que está muito longe, essa galera não tem um contato com Decolores, tem um contato com Decolores de 2 vezes no ano. Ou às vezes nem consegue ir e só consegue ver por foto e sentir saudade. Porque a gente tem saudade do Decolores quando a gente está longe. E eu acho que o Decolores ele veio com essa intenção de poder acolher tanto a gente que está aqui em Dourados quanto todo mundo do Brasil e até do mundo, né? Nessa intenção de acolher, a gente poder estar em sincronia com a nossa diocese, a gente está em sincronia com os nossos setores e uma forma da gente se preparar espiritualmente e de forma católica para os retiros dos Decolores. Porque, por exemplo, essa semana nós tivemos uma reunião e foram abordados alguns assuntos, e um dos assuntos que foi muito abordado foi a importância da missa na nossa vida. Então, o itinerante ele não serve só de uma forma decolorida para a gente, mas ele serve de uma forma católica para a gente, que é escutarmos a palavra, escutarmos sobre um determinado assunto, né? E martelar na nossa cabeça, gente, você tem que ir na missa, você tem que rezar, você tem que fazer as coisas, você tem que se confessar. Eu acho que é muito sobre isso, sobre estarmos em sincronia com a nossa diocese. Que acaba que o Decolores em si, eu costumo falar que ele é uma ponte para o nosso ser católico. E muitas vezes quando a gente muda de cidade, tipo, a gente esfria porque muitas vezes a gente não tem como ir para reunião. Eu falo, por exemplo, eu lembro, sei lá, eu lembro mais ou menos a história da Dani. Que a Dani, tipo, ela morou em Campo Grande um bom tempo,
E as reuniões eram muito longe do local onde ela morava. Então, assim, não dava pra ir toda reunião, não dava pra ela, assim, sei lá, pegava ônibus pra caramba pra ir fazer reuniões e tudo mais, não dava pra ir, né? E assim, a Dani é uma pessoa que tem uma fé muito bonita de se ver, a Dani é uma pessoa, um exemplo pra mim, eu acho, pra todo mundo. Mas só que, igual assim, nós, né, meros mortais, assim, né, que às vezes, porque, igual eu falei, o Decolores muitas vezes é uma ponte para o nosso ser católico, e quando a gente se afasta do Decolores, até por ter mudado de cidade, a gente acaba esfriando. E assim, foi assim pra mim, eu acho que foi assim também pro Serginho. Como foi pra vocês? Eu acho que para 90% das pessoas que saem de casa para estudar, ou enfim, vida profissional, acaba se afastando, tem essa fase do esfriar, né? Igual eu falei, quando eu vim pra cá em 2018, 2019, deu uma esfriada, né? Pelas questões que eu falei, igual da Dani também, eu não sabia onde era, às vezes ela era longe, e eu também não tinha como ir, era só moto e eu tinha medo de andar aqui também, em Dourados. Existem N questões que vai fazendo a gente ficar com um pouquinho de medo, e mãe e pai preocupados lá na cidade, não saia de desculpas também, né? Sim, não sai à noite, não sei o que lá, toma cuidado, cidade grande, você não tá em Angélica, né, tem tudo isso. Então acabou deixando um pouquinho de medo. Teve essa fase do esfriar, mas houve uma ocasião onde me marcou muito, que eu lembrei muito do Decolores, inclusive, onde eu estava em casa, era um feriado, e eu fazia um tempo já que eu não estava indo em missa, porque fazia tempo que eu não ia para Angélica, então eu só ia em missa em Angélica, aqui em Dourados era muito difícil, e eu escutei uma música assim de longe, uma música católica alta, estava alto, e eu fiquei olhando pela janela da minha casa, era 2 pisos, procurando de onde estava vindo essa música. E aí quando foi chegando muito perto, aí eu levantei da cama assim, olhei, quando eu fui ver, tava assim, passando na avenida do lado de casa, que eu morava na esquina, eu vi de longe assim, uma veste branca, né, parecida muito com a de um padre. Eu falei assim, olha, não vi o que era, mas alguma coisa tem, aquilo eu já fiquei já. Aí aquele som foi voltando, e eles começaram a passar nas ruas. Assim, primeiro passou na avenida, depois passou nas ruas. Quando foi voltando essa música, que eu fui pra janela, era o Santíssimo passando em cima de um carro. O padre com o Santíssimo passando nas ruas. E uma procissão, assim, carreada no caso, né? Bastante carros, assim, atrás. Eu lembro que naquele momento eu caí em choro na hora. De saudade, Eu lembro que estava tocando uma música que quando eu fui equipe no Decolores, me marcou muito. E eu lembrei na hora, eu senti saudade. Eu lembro que eu filmei, mandei pra minha mãe, comecei a chorar muito. Minha mãe, meu pai, minha irmã, liguei pra eles. E aquilo foi um sentimento de tipo, Ana, eu tô aqui ainda, né? Você ainda é minha filha, a gente tá aqui, não se preocupe, porque eu tava me sentindo culpada de não estar presente. De não estar presente nos grupos jovens que eu participava, de não estar presente principalmente nas missas, que eu senti muita falta. Eu tive um sentimento de culpa. E esse momento foi onde eu vi que Jesus falou pra mim, não, filha, eu entendo. É uma fase, é isso mesmo, vai melhorar. Você não tá perdida. Foi isso que eu entendi. E quando passou o tempo, foi passando o tempo, porque eu escutei o pessoal que tava vindo pra Dourados também, que acabou o ensino médio, vindo pra Dourados, falando a mesma situação, não tem como a gente não lembrar. Né? E a gente quer ajudar. Então, todo mundo que veio depois pra Dourados, eu quis ajudar, falar assim, olha, tem tal paróquia, que é lá perto, Decolores é assim, assado, tem reunião assim, assado, procura fulano, procura ciclano, vão te ajudar e tudo mais. Então a gente tem esse sentimento de querer ajudar. Eu não quero que ninguém passe pelo que eu passei os 2 anos que eu fiquei no início, de estar afastado. Que acaba que, eu acho que é um
motivo de nós estarmos no Decolores ainda é isso, da gente fazer o que fizeram pela gente, da gente Sim. fazer o que fizeram pela gente. E o Decolores itinerante, o Decolores por si só, ele se faz muito importante dentro da nossa caminhada, por exemplo, universitária, porque a gente sabe que é uma caminhada difícil. A gente sabe como que é a vida de um universitário. A gente sabe que muitas vezes tentar ser minimamente católico numa caminhada dentro da universidade, dentro da universidade, mas dentro da nossa vida universitária, muitas vezes é remar contra a maré. Sim. E na maioria das vezes a gente se deixa ser levado pela maré, né? E muitas vezes a gente se deixa ser levado por essa maré. E o Decolores ele se faz importante nisso exatamente por causa disso. Para a gente ter esse escape, não escape, mas para a gente ter essa boia, para a gente essa corda, para a gente tentar sair dessa correnteza mundana, né? Para a gente poder ter voltar para subir essa ponte, para a gente continuar essa caminhada católica porque a gente vai entrando nessa vida universitária e a gente acaba caindo da ponte. Exato. Que é o Decolores. E às vezes a gente passa a nossa caminhada universitária toda tentando subir essa ponte de novo, que é o Decolores. Quando a gente tem essa ponte, e tem igual porque a gente igual tem muitos lugares que não tem essa ponte, que não tem Decolores, né? Então, tipo, acaba que graças a Deus a gente tem o Decolores, graças a Deus a gente tem o Decolores itinerante agora, e a gente acaba que a gente agora tem essa oportunidade, Deus nos dá essa oportunidade a todo momento da gente saber reconhecer, e a gente cabe a nós pedir para o Espírito Santo, pedir para que nos dê sabedoria, que a sabedoria divina preceda a nossa caminhada dentro da faculdade, preceda a nossa caminhada dentro da vida universitária, dentro da vida adulta, e para que a gente possa ser minimamente continuar dentro dessa caminhada, para a gente não literalmente desvirtuar, para a gente não perder os nossos valores ali dentro, né? E é muito difícil isso, e por conta que a gente acaba ficando um pouco descrente das coisas e a gente acaba esquecendo que tem como a gente ser católico e jovem, a igreja é jovem. João Paulo II falava muito disso, a briga dele sempre foi para trazer o jovem para a igreja. Então, assim, iniciativas como o Decolores Itinerante também, eu tenho certeza que faz com que o João Paulo II fique muito feliz, porque faz com que a gente fique dentro do Decolores. Então, acaba que essa caminhada universitária é muito difícil para a gente conciliar as duas coisas, onde muitas vezes a vida universitária ela acaba excedendo e acaba em manifestações passando o nosso ser católico, né? E como que você vê isso, assim? Como foi a sua caminhada universitária, assim, e como você conseguia conciliar as coisas de universidade e Decolores, por exemplo? Cara, assim, por exemplo, quando eu cheguei em Dourados, já existia um grupo pré-estabelecido de Decoloridos aqui na nossa diocese, com a diocese de Naviraí, né? E me ajudou muito nesse começo, porque quando a gente chega em uma cidade que é razoavelmente grande, Dourados, não comparado a outras cidades aí que tem mais gente que mora, né? Mas Dourados é uma cidade grande, é maior do que qualquer cidade entre os setores da nossa diocese. E eu tive muita ajuda com isso. Eu me recordo, eu acho que 2019, todo fim de semana, eu, o Bruninho e o Léo morava junto e o Bruninho morava bem perto. E todo fim de semana a gente ia na missa. Ia na reunião a pé, quando tu não conseguia juntar a galera ali perto do Manguirã, ia ou mais 3, ou ia eu e mais um. A gente ia a pézão pra reunião, voltava a pé, conversando, coisa gostosa assim, né? Porque, tipo, quando você vai a pé sozinho, é meio chato. Quando você vai com mais um
e você tem assunto, vai de boa. E a gente batia esse apezão e combinava de ir na missa todo fim de semana, então eu acho muito legal isso. Com certeza que eu não posso aqui fazer um papel de santo, né? Eu tive meus momentos de universitário, eu tive meus momentos ali que eu fui pra rolê e tal, e eu sinto que me afastava de certo modo da igreja nesses momentos. Só que, graças a Deus, eu tive esse apoio dessa galerinha que já estava aqui na diocese, né? Então, cara, foi uma experiência. Eu acho que o que mais me prejudicou mesmo foi durante a pandemia, que eu tomei a decisão ali de que eu ia me afastar do Decolores. E essa decisão ela foi muito prejudicial para mim. Na minha cabeça eu tinha superado o Decolores. Falei, não, eu estou entrando numa vida adulta e agora eu acho que eu consigo dar um passo para frente. Mas na verdade não era um passo para frente. Porque esse passo para frente de ir para uma vida adulta me afastou de poder ir na missa, me afastou de todo esse contato que eu tinha com Deus, esse contato que eu tinha com a mãezinha, sabe? É nessas horas que a gente vê, né, que tipo, não é o Decolores que precisa da gente, a gente que precisa do Decolores. Eu gosto de falar que eu sou uma formiguinha dentro do Decolores, porque eu sou mais um. E aí, enquanto está acontecendo o Decolores, cara, tá evangelizando uma galera, tá chamando uma galera pra chegar junto, né? Então, é muito louco. E durante a pandemia, eu tive esse afastamento da igreja e eu já escutei muitos relatos que foram muito parecidos com o meu. Que eu tomei essa decisão de, eu saí do Decolores, eu tomei essa decisão do primeiro passo. Só que eu não tomei a decisão do primeiro passo de sair do Decolores e continuar a minha vida católica. Não. Foi um primeiro passo inútil. Porque eu saí do Decolores e alguma coisa dentro de mim me bloqueava para estar sendo católico. E naquela época eu não reconheci isso. Fui reconhecer isso no fim do ano passado, no começo desse ano. Que eu reconheci que, cara, você tá errado. Você não tem que estar vivendo essas coisas. E ali foi uma girada de chave de que eu tenho que voltar para o Decolores, e o Decolores, ele novamente me fez católico. Eu gosto muito dessa diferença entre ser decolorido e ser católico. A Mariana ela sempre comenta isso, que não adianta você ser decolorido, você tem que ser católico também. E eu gosto muito de levar isso, ela comentou comigo isso esse ano, e eu gosto muito de levar isso porque é muito importante pra gente. A gente não está no Decolores pelo Decolores, a gente está no Decolores pela nossa igreja. Então é uma coisa que a gente tem que martelar também. Eu acho que é isso. Eu já vou fazer uma pergunta para a Ana Paula, mas antes eu vou compartilhar uma teoria que eu tenho com vocês. É a teoria da brincadeira na rua. A gente nunca lembra qual foi a última vez que a gente brincou na rua, né? A gente também nunca vai saber também qual vai ser a minha última vez no Decolores. Sou adepto dessa teoria. A gente não escolhe. A gente não escolhe quando eu vou sair do Decolores. Esse é meu último Decolores. Isso não existe. Isso não existe. Porque é isso, tipo, a gente às vezes fala, há exceções nesse sentido. Às vezes tem alguém que porventura dentro de um contexto totalmente assim, que realmente, esse é o último Decolores, não tem como, vou me mudar para os Estados Unidos, né, igual... E ainda assim pode ser que você pode ser, então, exatamente assim. Eu gosto muito dessa teoria que eu autodenominei como última brincadeira na rua ali. Sou adepto. Então, assim, acaba que a gente não escolhe qual foi a última vez. Porque é como se eu falasse assim, o Decolores está aqui. Não, agora eu não preciso mais do Decolores. Colocou ali. E não, a gente não escolhe, porque faz falta. Aí, o que eu queria perguntar para a Ana?
Igual, por exemplo, quando o Serginho mudou pra cá, tinha o Bruninho, tinha o Leozinho e tudo mais, tinha eu já que também, mas a gente não era tão próximo. Cara, eu lembro quando eu te conheci, eu tinha recém feito os Tricolores, eu fui na casa do Bruninho, porque eu conheci o Bruninho ali perto do meu Tricolores, né? E eu lembro que eu cheguei lá e vocês estavam fazendo um trabalho, vocês estavam fazendo, acho que um braço, uma massa azul lá. E aí eu lembro que você vazou e falou, o que era? E ele falou, o Marcelo, mano, ele é de Tricolores também, pô. Ah, que da hora, velho. Tipo assim, na minha cabeça, falei, caraca, tem uma galera aqui, Que é igual, por exemplo, no meu caso, por exemplo, quando eu mudei pra cá, o Bruno formou comigo, estudou comigo, ele fez os Tricolores comigo, né? Então, assim, o Bruno sempre teve nessa caminhada comigo. Eu tinha o Pedro Lucas, que fez os primeiros Tricolores e morava comigo, tinha o Andrew, tinha tanta gente, pô, tinha Camille, tinha uma galera muito grande. Que, assim, a Babi, Gustavo Falavina, Mariane. Então tinha uma galera muito grande, que estava com a gente ali, então assim, não tinha, meu ciclo de amizade era de pessoas tricoloridas. Quando você mudou pra cá, quem que era esse? Você falou que igual, a Mariane teve um papel importante nessa sua caminhada. Tinha mais algumas pessoas? Como que era seu círculo de amizade em relação a isso? Muito legal a tua pergunta. A Mariane, igual você falou, foi muito importante pra mim, realmente. Só que agora que eu retornei, entendeu? Há 5 meses que eu retornei. Mas quando eu vim a primeira vez, em 2018, 2019, eu acho que eu fui a primeira do meu setor que estava frequente no Tricolores a vir. E não tinha ninguém, na verdade. Se tinha, não era próximo. Eu já conhecia você, não conversava muito, já tinha escutado falar de Serginho, já havia escutado falar de muita gente, já conhecia assim, pelo pessoal falar, né? Quando a gente deu aquele rolê, quando teve um rolê lá em Angélica, que vocês me chamaram pra ir pra lá. Foi no 13. Você já estava namorado ou não? Eu acho que não. Não, foi a partir dali que a gente se aproximou. Foi mais ou menos. Então, tanto que quando eu tava aqui, eu ainda tentei ir em alguns terços. Eu lembro que eu fui na casa do Serginho, longe, muito longe. Na casa antiga. Eu já tava morando com meus pais já. Isso. Enfim, não. Eu lembro que era longe e foi o primeiro terço que eu fui. Foi onde eu conheci mais galera, fiquei um pouquinho mais próxima, porém eu era muito tímida. Então eu tinha essa dificuldade de estar conversando, de estar me aproximando, né? E eu ficava tipo, legal, fui, que gostoso e tal, vou ficar na minha. Era tipo isso, então foi um pouquinho mais complicado por conta disso. E o pessoal não estava morando aqui, o pessoal do setor de Angélica, que fazia faculdade, não morava aqui. E se morava, às vezes não era frequente também, alguma coisa do tipo, então dificultou, sabe? Eu lembro que eu fui também um terço na casa do Bruninho, que ele morava perto da Unigran, só que eu não tinha mudado pra cá ainda, eu estudava e voltava. E eu acho que o material talvez. Quem nunca? Magoou a aula. O professor ficou doente, aí ela magoou a aula e aí acabou que ela foi no terço. Ela, nossa, magoou uma aula, eu vou participar do terço. Foi isso que aconteceu. Gente, quem nunca? Então eu tive essa dificuldade. Foi um pouquinho mais complicado pra mim. Facilitou agora, né? Agora que eu retornei para Dourados, então pedi ajuda pra Mariane. Quando eu vim, eu já comecei a conversar um pouquinho mais com vocês, então a timidez já não existia tanto mais, né? Até a imaturidade, querendo ou não, enfim, tudo contribuía para o negativo, talvez. Eu até ia comentar que hoje em dia, com o itinerante, com os tercinhos, é até mais fácil o pessoal que vem para Dourados, né? Eu digo Dourados porque eu estou aqui, eu sempre estive. É até mais fácil o pessoal participar e perseverar e não ter, pelo menos, né, não ter essa fase do afastado e tudo mais. Tanto que eu vejo o pessoal que participa, o pessoal mais novo que eu, que participa aqui, até mais presente que eu. Caraca, é o pessoal mais novo que eu que tava, nunca que eu imaginava que tava na faculdade até. Gente do céu, crescer muito rápido. Sim, tinha um pessoal assim que ficava na rua.
Eu não tive isso. Entende? Eu não tive isso por timidez, por ser a primeira, uma das primeiras, talvez, do meu setor, eu digo. Então, é diferente. Teve essa dificuldade. Que até em relação ao itinerante, por exemplo, igual, por exemplo, teve a Babi, por exemplo, que foi para os Estados Unidos e, lá nos Estados Unidos, acabava que ela não tinha ninguém próximo dela. Que a certeza que não tem decolores lá. E com certeza que não tem decolores, né? Vamos tentar levar isso daí pra lá, né? Não tem Brasil, USA, né? Então acabava assim, que aí a gente pode mostrar, eu vou até pedir pro nosso Leandrinho, querido Leandrinho, passar o vídeo da Babi, porque a Babi, o itinerante se fez importante na vida dela exatamente por causa disso. E vocês vão ver agora, conhecer um pouco do relato dela em relação dela morando lá nos Estados Unidos. Oi, gente, meu nome é Bárbara, eu sou de Itaquiraí, eu fiz o 16º Decolores da Diocese de Dourados. Eu sou decolorida desde outubro de 2009. Desde que eu fiz o Decolores, eu venho participando muito ativamente, assim, do Decolores, servindo na minha comunidade de Itaquiraí. Eu já até morei em outra cidade, mas assim, eu sempre estive perto, então eu sempre pude participar. Mas nos 2 últimos anos eu estou morando aí nos Estados Unidos. E quando eu mudei pra cá, uma das primeiras coisas que eu fiz foi procurar uma paróquia da qual eu pudesse participar. Mas aqui na cidade que eu tô, é uma cidade muito grande e eu não encontrei nada assim voltado para jovens, né? Assim como eu tinha no Brasil. Eu sempre, desde que eu fiz Decolores, eu participei do Decolores, depois eu ingressei no cursinho de jovens. Hoje eu tô com 28 anos. E, infelizmente, aqui na cidade onde eu tô não tem nada específico, assim, para jovens, né? Na paróquia, eu continuo participando da paróquia, indo às missas, mas não encontrei um grupo de jovens no qual eu pudesse participar. E o Decolores itinerante começou esse ano, então foi muito importante para mim, assim, me sentir parte mesmo. Durante esse período que eu estive morando aqui, os meus amigos sempre tentaram me fazer sentir presente, assim, sempre fazendo chamada de vídeo, me mandam foto a todo momento de tudo que tá acontecendo, me mantém atualizado, assim, mas mesmo assim não era como se eu estivesse ativamente participando, né? Então, o Decolores itinerante, ele realmente me faz sentir parte, assim, né? Eu consigo participar da reunião, consigo fazer partilha, enfim, tudo que tem uma reunião normal, só que é online, eu me sinto realmente fazendo parte, assim. E é muito importante também pra mim também, porque a minha irmã fez Decolores ano passado. E desde que ela fez Decolores, era uma coisa que a gente queria muito, eu queria muito, ela queria muito fazer também. Desde que ela fez Decolores, ela vem pedindo pra mim que ela quer que eu participe quando eu voltar pro Brasil. Então eu acho que estar participando desde já do Decolores itinerante vai me fazer voltar assim com um pouquinho mais de vontade, um pouquinho mais, tipo assim, eu já tô fazendo parte, sabe? Eu não vou parecer uma total estranha quando eu voltar. Eu acho que isso é muito importante. Principalmente pro pessoal que mora assim, que consegue ir na cidade de vez em quando, né? Uma vez por mês, uma vez a cada 2 semanas que seja. Pra você chegar lá e não tá totalmente perdido, né? Tá a par do que tá acontecendo. Eu acho que é muito importante por causa disso. A gente se sente acolhido e que realmente a gente tá fazendo parte. E é isso. Decolores. A Babi, por exemplo, ela é uma pessoa que ela nos acolheu dentro do Decolores, a gente entrou no Decolores, ela já estava lá, então assim, ela já viveu muita coisa dentro do Decolores, ela já, consequentemente, tem uma maturidade católica, tem uma maturidade ali dentro do grupo e tudo mais, mas ela passou por uma situação como ela mesma relatou, né? Então ela chegou num lugar onde ela fala inglês e tudo mais, mas ela chegou numa cultura totalmente diferente, né? Então acabava que o itinerante se fez muito importante na vida dela para ela poder se conectar de novo com a gente. Igual ela falava no vídeo também, que para ela poder voltar para cá e não estar tão deslocada, né? Ela tá atualizada, ela tá entendendo, ela tá ainda nessa pega do Decolores, né? E a Babi, por exemplo, ela teve
ela teve um papel muito importante na sua caminhada também. Né? E assim, e querendo ou não, ainda assim, ela se mantém presente, né, da gente sim, você ainda mantém muito contato com ela, e como que é tipo, essa caminhada sua junto a ela, e como é essa troca que vocês têm hoje? Cara, eu acho muito da hora. A Babi, ela é uma das pessoas assim, que eu vejo como exemplo dentro do Decolores. Para todos. Porque, assim, eu conheci ela e pra mim ela era uma completa estranha, né? E assim, com o tempo a gente foi moldando uma amizade muito da hora. E eu consegui manter essa amizade com ela, da gente ficar de bobeira e ligar um pro outro pra ficar assistindo alguma coisa, ficar conversando sobre as viagens dela, as coisas que ela vê lá. É muito legal. E uma coisa assim, muito interessante, que eu sempre vejo. Todo domingo, ou ela fala que ela foi na missa cedo, ou ela foi na missa à noite. Cara, isso aí é demais. Porque às vezes eu fico pensando, pô, ela tá falando isso, tipo, ela tá lá do outro lado e ela tá falando que foi na missa. Por que eu não vou, velho? É umas coisas muito loucas. E assim, como eu falei, ela é um dos exemplos que eu tenho. Eu tenho 23 anos, ela tem 28, sabe? Falou a idade dela, não é bom. Ela falou no vídeo. Tá bom, precisa me afirmar. Tá. Vacilou. Babi, depois você conversa. Né? E assim, eu não sei se eu vou conseguir chegar nessa idade com a perseverança que ela tem dentro dos Decolores. E eu acho muito da hora isso, velho. É uma coisa assim de se você olhar e você querer de fato tomar como exemplo, sabe? É muito interessante e muito lindo isso. E ali, como ela comentou no vídeo também, agora tem a irmã dela, então a família dela gira em torno disso, sabe? É uma coisa muito da hora. Eu acho que a irmã dela, se não me engano, também é do Cursilho. Então é uma família muito inteirada com a igreja. É uma coisa também que eu acho muito lindo e que às vezes a gente sente falta. Não ter uma família totalmente inteirada dentro de um movimento de Cursilho. Como a gente tenta trazer, né, pessoal? Como a gente tenta trazer, a gente tenta buscar. Os seus pais eram tios também? Ou não? Meus pais... Meu Deus, falar tudo que meus pais já fizeram. Mas já fizeram sim o Cursilho, eles nunca foram tios Decolores, não. Mas, meus pais é ECC, é Cursilho, é tudo. E minha irmã também já fez Decolores. Pode tirar? Pode. Minha irmã já fez Decolores, minha irmã fez até o Diocese de Dourados. E falando da Babi, aí quando você estava conversando, ela nem me conhece, mas quando eu entrei, eu já conhecia ela. Pra ver o papel importante que ela teve e ela tem ainda, porque no último itinerante que teve, eu escutei ela falar, meu Deus, como ela falou muito bem, sabe? Ela tem o dom da fala e ela sabe o que ela tá falando, estuda muito, pelo visto. E quando eu entrei no Decolor, já escutava falar de Babi. Babi, sempre tinha o nome da Babi. Em todo lugar tinha Babi. Quando eu vim pra Dourados, tinha Babi, tinha Mariana, tinha um monte de gente. Então, assim, já escutava. Quando a pessoa faz bem, né? Quando a pessoa ela tem um nome bom dentro da igreja, em qualquer lugar, quando ela evangeliza, querendo ou não, ela está aqui. Então, eu conheço ela, ela nem conhece, eu já conheço ela, né? Eu achei legal isso. Acaba que a gente sempre tem pessoas dentro do Decolores que a gente, até essas pessoas mais velhas do Decolores, como a gente, quando a gente entra como um novo, a gente até fica meio receoso de. Essas pessoas parecem que às vezes são meio intocáveis pra gente, né? E até depois, assim, e eu passei por isso também dentro do Decolores, principalmente quando eu mudei pra Dourados. Em Dourados foi muito importante pra mim, tipo, essa transição de passar, por exemplo, ter a Babi como uma pessoa próxima, que quando eu mudei pra cá a Babi já tava, de passar a ter a Mariane como uma
pessoa próxima, de passar a ter o Andrew como uma pessoa próxima, que foram as pessoas que sempre estiveram perto de mim, eu ficava assim, caraca, por que eu não me aproximei dessas pessoas antes? Elas são um pouco igual nós. A Mariane, por exemplo, eu falo assim, eu sei da Mariane, por exemplo, porque ela foi alguém que eu me aproximei bastante mesmo, sei lá, no último ano agora. Foi alguém que, assim, que a gente passou por algumas conversas mais profundas e tudo mais, e é uma pessoa que eu sempre admirei. E eu fico assim, cara, por que eu nunca me aproximei tanto dessas pessoas? Então, assim, é uma dica que eu até dou para as pessoas mais novas do Decolores. Sintam-se à vontade de conversar com as pessoas. Tem gente que olha pra uma pessoa e fala, caraca, eu não vou chegar pra conversar. Ele falou, parece que é intocável. Né? Então, às vezes, assim, eu falo a gente porque, assim, a gente já se considera mais velho. Então, acaba que essas pessoas, a gente é colocado às vezes num local assim que às vezes as pessoas têm até medo de conversar com a gente, né? Porque eu já ouvi as pessoas virem falar pra mim isso e eu fico assim, não, cara, o que tem, né? E às vezes você tá precisando de um suporte dentro do Decolores que às vezes não é o tio que vai te dar, não é a outra pessoa ali dentro que vai te dar. Às vezes é aquela pessoa mais antiga que já passou por muito tempo, coisas dentro do Decolores. Então, assim, pessoal mais novo, sintam-se à vontade de conversar com os mais velhos. Troquem essa experiência. Porque a gente se sente muito acolhido por vocês. E a gente quer também que vocês, e quando eu falo por mim, eu sei que estou falando por eles, eu sei que estou falando por muita gente que é considerada mais velha dentro dos seus setores. Sintam-se à vontade de conversar e de trocar experiência, porque vocês nos acolhem muito bem, a gente também quer acolher muito bem vocês, então essa troca de experiência que a gente tem dentro do Decolores é muito interessante e se fez importante na sua caminhada, se fez importante na sua, se fez e faz importante na minha. E essa troca do Decolores que vai edificando muito assim, nossos laços de amizades, vai edificando muito nossas convicções perante a igreja e vai edificando também a nossa fé católica. Isso tudo precede também a nossa caminhada, constrói uma caminhada mais firme ali dentro, né? E outro exemplo, por exemplo, que a gente tem dentro de um contexto um pouco diferente da Babi, por exemplo, é da Kathleen, que ela mora lá em Santa Catarina, ela fez 14. E ela vai se apresentar para vocês, o Leandro vai passar o vídeo dela para vocês conhecerem um pouco da história dela. Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Kathleen, eu fiz o 14º Decolores da Diocese de Naviraí e eu sou do setor de Mundo Novo. Participei do 15º Decolores, mas logo depois disso eu vim embora para Santa Catarina. E daí entramos em pandemia, eu participei de algumas reuniões online do meu setor, mas logo depois que acabou a pandemia voltou as reuniões presenciais e eu não tive mais como participar. Então esses tempos atrás eu estava falando com a minha madrinha, Larissa, um beijo, te amo, e ela comentou comigo sobre o Decolores itinerante. E daí no mesmo minuto eu fui lá, mandei mensagem, pedi para eles me colocarem ali no grupo, né? No outro dia já participei da primeira reunião e veio participando desde então. E está participando do Decolores itinerante, além de contar presença ali para futuramente a gente estar participando dos próximos Decolores, né? É muito bom estar de volta dentro desse grupo, sabe? Eu estou tão feliz de estar de volta e sabendo que ali futuramente, no ano que vem, eu vou estar vivendo toda aquela emoção que é viver o Decolores. É incrível demais, eu estou feliz demais. Eu agradeço muito para quem teve essa ideia de criar o Decolores itinerante do fundo do meu coração. E muito obrigada por terem me chamado aqui para falar um pouquinho sobre, tá bom? Um beijo e Decolores! A Kathleen, por exemplo, era uma pessoa que eu não conhecia. E a gente observa no itinerante o quanto ela é participante, o quanto ela se sente especial ali dentro, o quanto ela se sente
acolhida ali. Eu e o Sérgio já conversou muito sobre ela, assim, que ele falou, cara, é uma menina que eu acho que eu não conhecia, não sei se você conhecia, e ela tá arduamente participando ali, e as partidas que a gente teve dentro, e também parte dela, é muito legal de ver, né? Cara, eu lembro que que nem ela falou no vídeo, ela mandou mensagem no sábado à noite, e eu acho que no sábado à noite mesmo eu já respondi e falei, vou te colocar no grupo e eu já estiver participando da reunião amanhã. E ela participou, e na outra semana ela já participou, e ela já abriu o microfone, já falou o quanto ela estava feliz. E esse tipo de coisa me deixa muito feliz, assim, de saber que o itinerante, que o Decolores, ele tá lá em Santa Catarina, e ele tá atingindo essa pessoa. Eu fico muito feliz de ver a magnitude que está se tornando o Decolores itinerante, de poder pegar uma pessoa que nem a Kathleen e trazer ela de volta para o Decolores e trazer ela de volta para a igreja, né? Cara, eu fico de verdade assim, muito feliz com toda a participação dela, e espero que ela possa sempre continuar participando com a gente, porque a presença dela é uma presença que alegra a gente já falou sobre ela entre a gente, tipo assim, cara, que legal. Ela não é uma pessoa que está constantemente no seu setor, mas ela está constantemente nas reuniões. Então, muito feliz de ver que o itinerante está atingindo e está buscando as pessoas, e as pessoas que estão, como foi falado antes, um pouco mais frias, elas podem estar de volta. E é legal como são duas pessoas num contextos totalmente diferentes, né? Tipo, a Babi já tinha uma caminhada mais longa, a Kathleen que não tem uma caminhada tão grande assim, não conseguiu ter uma vivência tão grande dentro do seu setor, e sendo ter que ir para longe e tudo mais, e o itinerante foi ali e apoiou ela, né? Então, essas partidas que a gente vê dela, todo o conteúdo que gera pra gente, toda a troca que a gente tem dentro do itinerante é muito legal de ver, né? Então, eu também não conheço ela, mas me surpreendeu, ela fez o 14, né? E então ela trabalhou no 15 e não teve mais como estar trabalhando, né? Até é a melhor fase, eu digo até, onde a gente vai trabalhar, ser equipe e tudo mais. A gente tá naquele calor e tudo, é importante. Então, se pra gente que tá aqui em Dourados, pra gente que tá em Campo Grande, tá aqui perto, já é de extrema felicidade itinerante, imagina pra ela em Santa Catarina, pra Babi, então, meu Deus, é muito gostoso isso. Eu vou até compartilhar, que você ainda perguntou aos meus pais, eu pulei que só esqueceu que eu ia falar da Babi. O que eu acho legal é o seguinte, acho que a diocese inteira conhece meus pais, é o Paula Jordelice, então não tem muito o que dizer. E eu acho legal a felicidade da minha mãe quando eu falei do itinerante pra ela. Eu falei assim, mãe, tô participando do itinerante, do tercinho, ela vê as fotos do tercinho no Instagram, ela fica doida. Ela pergunta, já foram na tua casa? Lá em casa é complicado e tudo mais. Esse apoio, eu acho legal esse apoio que a minha mãe dá. Com certeza, com certeza. Todo mundo tá convidado pra ir fazer terço na casa lá. A gente vai fazer live. Segue a gente nos terços deslados, porque agora a gente tá com esse projetinho de tentar fazer umas livezinhas enquanto a gente tá fazendo. Decolores tá chique ultimamente. A gente tá podcast, itinerante, a gente tá acompanhando o tempo, né? Que a gente, sei lá, tá pegando o exemplo de a gente tá utilizando o exemplo de Carlos Aputs, né? Que fazia no seu blog, né? Escrevia as coisas, né? Então, a
gente está tentando capitalizar isso daí e é uma forma também da gente levar o Decolores, é uma forma da gente, através do podcast, através do Terça Exilado, através da live que a gente faz, através das reuniões de itinerante, através das coisas que cada setor faz em específico. E se faz muito importante, tem que fazer mesmo, tem que captar, né? Porque a gente tem que ocupar espaços. Se o Decolores não ocupar, se a Igreja Católica não ocupar alguns espaços, alguém vai. Uhum. E esse alguém muitas vezes não vai ser bom. Uhum. E vai ter consequências que a curto prazo, a médio prazo, a gente não consegue reverter. Né? E é só pensando longe que a gente às vezes consegue reverter algumas situações que a gente vê na sociedade, no nosso meio, tudo assim, que a gente, que se a Igreja Católica não ocupar, alguém vai ocupar. Sim. Né? E falando até dos jovens, eu estudando esse final de semana, o Papa Francisco, nosso Papa, ele tem como legado que os jovens saiam de casa, vão evangelizar, tomem o seu espaço, porque os jovens não é só o futuro, ele é o presente da igreja. Pode ver que até que 10 anos que ele está aí no papado, né? Querendo ou não, a juventude, ele priorizou muito a nossa juventude. Né? Não que antes não era priorizado. Óbvio, a gente sempre esteve aqui, né? Mas ele tem como legado isso, né? Ele leva isso nas costas. Tanto que na JMJ, 2014, foi a primeira vez que ele veio pro Brasil, ele falou sobre o jovem, falou assim, vocês estão fazendo barulho aqui no Rio, mas eu quero que vocês façam em todo lugar, nas suas paróquias, no lugar onde vocês estiverem e tudo mais. Então a gente não pode parar, né? A gente tem que tomar o nosso espaço, a gente tem um espaço, é nosso, e a gente tem a nossa opinião, a gente tem tudo mais, não que a nossa opinião, né? Enfim, mas a gente está nessa caminhada, então a gente tem que estar perseverando. Essa é a parte mais difícil, talvez, um pouco mais complicada, a perseverança. A gente tem muito o querer. Eu mesma quero abraçar o mundo, meu Deus do céu, se eu pudesse, nossa, eu acolhia todo mundo mesmo. Mas a gente tem que ter a consciência de que, calma, é devagar, tudo tem seu tempo, né? Eu acho que é muito sobre o que você falou. A gente tem que ter querer e ter perseverança. Sim. Não adianta você ter uma vontade de fazer uma coisa, só que você não toma a atitude de fazer. Fica ali guardado. Você tem que ter a atitude de continuar. Eu acho isso muito interessante, como a gente tem que mudar as nossas atitudes e não os pensamentos, sabe? É bem isso. É muito isso, né? E a igreja é jovem, a igreja acolhe todo mundo, a proatividade do jovem ela é muito interessante, a criatividade do jovem é muito interessante. Eu falo muito disso, por exemplo, pelo trabalho do Padre Edielso. Beijo, Padre Edielso. Todo o trabalho que ele faz ali na nossa paróquia em São Paulo Apóstolo da Ibiema, de todo o setor de juventude que tem lá em Ibiema, por exemplo, que vem fazendo um trabalho muito legal de toda a preparação que vai ter agora nesse ano, depois entra aí no seu celular, confirme pra gente a data aí da JDJ pra gente falar também. Enfim, a Ana vai confirmar ali. Mas todo o trabalho, toda a preparação dos jovens lá, de toda a diocese de Naviraí vem. Tá todo mundo bem quente, tá todo mundo pessoal, e é um trabalho, não só um trabalho braçal, vem sim um trabalho muito espiritual. O pessoal de Naviraí vem fazendo os terços da juventude lá, os terços em oração, eles já estão em oração pela JPJ. Então, toda a proatividade, toda a criatividade dos jovens, o pessoal da Pascom lá de Viena vem fazendo um trampo muito legal com a rede social, que é muito legal porque é uma forma que a gente consegue capitalizar bastante as pessoas, que hoje tudo está na rede social. Então, é um espaço que a igreja tem que ocupar também, porque senão hoje a gente vê tanto conteúdo fútil em rede social, Instagram, TikTok, e aquilo, e muitas vezes a gente tem que fazer a igreja estar presente ali também, né? Se o outro lado está ocupando espaço, por que a gente não vai ocupar o espaço? É tudo pego de corpo a corpo, a gente tem que
entrar nesses espaços aí para a igreja ocupar, né? Quando que Esse é? dia 22 de outubro. Dia 22 de outubro, é JDJ. Se você não fez a sua inscrição, faça. Você fez? Não, né? Eu também não fiz, mas eu vou fazer. Eu prometo que eu vou fazer. E eu vou estar lá, Eu já conversei com o padre, eu já conversei com a Pâmela também que está ajudando lá. Eu vou estar lá ajudando lá de algumas formas, através do meu serviço. E a gente faz, Marcelo? Aí tem que pesquisar aqui, que eu não lembro agora. Sim. É através do Simpla, no aplicativo do Simpla, tá? O nosso Sombra tá ajudando a gente. Fala pra mim, né, Andrinho? Através do Simpla. Através do Simpla. No aplicativo lá, você vai lá. No Simpla, no site. Tudo Você mais. vai lá, você faz o cadastro, você escolhe a oficina que você quer. Lá tem a escolha de oficina. Você só pode escolher uma oficina apenas. Aí você vai lá, faz o pagamento, você pode pegar com a camiseta e sem, somente a entrada. Aí você vai te dar um QR Code, né? Que se não me engano vai ser mandado por e-mail. Você chega lá com o seu celular, você não precisa imprimir nada. Você pode chegar com o seu celular, abrir o QR Code lá na hora e mostrar pro pessoal que o pessoal vai te dar a liberação. Eu só não lembro certinho qual era a data limite para pedir com camiseta. Ok. Mas isso tudo tá na informação do Tá site. tudo lá, entra lá no Simpla, vai estar tudo bem detalhado lá. E dá uma olhada também no Instagram. Isso, eu ia falar sim, isso. tá muito... Diocese de Naviraí. @Diocese de Naviraí. Pode entrar lá. Também tem Tem o próprio. P Juvenil. A pastoral juvenil também. O editor que lute. O editor que lute, depois eu boto lá. Deixa eu falar os arroba certinho, calma. Tem o da Diocese de Naviraí, tem o pastoraljuvenil.naviraí. Também tem o @pjuvenil.spaiv. Também teremos o Thiago Brado, nossa JDJ. Sim, vai ter coisa boa aí. Eu acho que vai ter coisa pra sair. Vai Tá saindo aos poucos. Vai ter conteúdo. Vai ser uma estrutura bem legal. Pelo que a gente tá vendo, pelo todo o trabalho assim, que eu tô minimamente acompanhando de perto lá em Viena, vai ser uma estrutura bem massa que eles estão montando lá e se tentar acolher o máximo de gente possível. Todo mundo da Diocese de Naviraí, pessoal da Diocese de Dourados, quem quiser vir, vai, jogue, não jogue, enfim, chega junto que vai estar junto. Fala, Leandrinho. Lembrando que não adianta ir na secretaria pegar ingresso, é só pelo aplicativo. É só pelo aplicativo. Porque às vezes tem algumas pessoas mais velhas que não estão acostumadas, não vão entrar no Simpla. Então você jovem, aconselha, oriente essas pessoas, né? Aconselha essas pessoas mais velhas que às vezes querem participar. Então pega o celular ali, ó, toda aquela paciência, mostra como que é, tudo mais, que às vezes precisa de ser ajuda também. Eu espero que o Decolores participe em peso, cada um ali esteja lá e trabalhe, mostre a presença do Decolores ali dentro e para que a gente possa louvar a Deus, para que a gente possa mostrar a força da Igreja Católica na nossa diocese e eu tenho certeza que vai ser algo bem massa que vai estar acontecendo e a gente vai estar lá também. Itinerante vai estar presente. Itinerante vai estar presente. Em peso, inclusive. A gente vai estar presente ali e vamos acompanhando e vamos acompanhando as redes sociais que já foi falado aqui e vocês vão acompanhando melhor do que a gente está falando. Essa dificuldade, né, de estar em Dourados e a gente às vezes perde um pouco de informação do que se passa de fato. Eu sei porque lá em Naviraí, quando eu pude participar lá recentemente, foi avisado sobre a JDJ, então eu sei que quem está por aí está muito mais a par do assunto do que a gente, mas estamos fazendo questão de... Eu pelo menos quero tentar fazer questão de ir, eu acho que vai ser muito legal. Eu já fui em alguns JPJ e é sempre uma experiência massa de se viver, né? É uma experiência massa e é uma forma da gente acolher mais pessoas. Então, você decolorido, conhece alguém que não é decolorido, leva para a JDJ. Leva para a JDJ, faz a inscrição da pessoa, leva essa pessoa junto de você. Então, a gente tem que ocupar espaços e tem que puxar pessoas para dentro da igreja. Pô, você é decolorido, tá na escola hoje em dia, tá estudando na escola.
pega aquele seu grupinho ali de amigos e tenta chamar para JTJ. Vai ser legal. Vai ser uma experiência bem divertida. Às vezes você tem muitas amizades que não estão ainda inseridas no Decolores. E a JTJ é um lugar que você pode inserir essas amizades para que possam ter interesse com a Igreja Católica e poder vivenciar o que você já vivenciou. Então, chama a galera, faz essa questão. Eu sei porque quando eu era mais novo, me chamaram para ir e foi muito divertido. E muito de eu estar aqui hoje vem dessa galera que me chamava quando eu era mais novo, né? Acho que, ainda comentando, a gente está falando de chamar todo mundo porque não é só Decolores, qualquer pessoa pode ir. Eu acho que é bom frisar isso. Por isso que a gente está dizendo, ó, chama a galerinha da escola, chama o pessoal aqui, o pessoal ali, porque ele é aberto. Qualquer um pode ir, porque eu acredito porque minhas primas acompanhavam muito tudo do Decolores, mas elas não eram do Decolores. Então, assim, tudo que era aberto, elas poderiam ir, elas iam, né? Então, assim, já frisando, todo mundo pode ir. Pai, mãe, avô, tio, tia, cachorro, papagaio. Leva a família. Alguém vai? Pô, levo. Quanto mais gente, melhor. E a troca vai ser muito intensa lá. Eu tenho certeza que todo mundo vai curtir. Quanto tempo a gente já tem, mais ou menos, de gravação? 1h16. Caraca, e a gente tava conversando aqui, a gente tava falando alguma coisa, vamos fazer alguma coisa entre 40 e 1 minuto e tudo mais, né? E tá rendendo, bom. Tá rendendo. Sempre rende. Então, Cara, falar de Decolores é muito legal. falar de Decolores é tão fácil, igual assim, a gente tava conversando, mas mas às vezes o papo não render e tudo mais, se a gente ficar inibido com a câmera e tudo mais. Falei, cara, é só conversar o que a gente costuma conversar. Papinho decolorístico, ó. Converseiro. Putz, sempre dá um. O assunto vem. Sempre tem assunto, sempre tem coisa pra conversar. Mas também a gente tem que botar um bom final, senão a gente vai fazer podcast com os caras aqui, vai ficar falando as 3 horas aqui, e vocês vão ter que colocar no 2 mais aí, acelerando o negócio. Então, pra finalizar, né, Ana Paula, você tem algum recadinho pro pessoal que você quer? Primeiro eu quero agradecer você ter aceitado participar, tá bom? A gente gravou, a gente montou tudo de última hora e gravou tudo de última hora. Mas obrigado por você ter vindo, obrigado por toda a sua partilha com a gente. Para quem não sabe, ó, agora é 11h15 da noite aqui, a gente está gravando aqui numa segunda-feira à noite, né? Então é a forma que a gente consegue e a gente sempre dá um jeitinho de estar junto, de conversar sobre Decolores, de conversar sobre a igreja e de identificar esses valores que a igreja coloca pra gente, né? Então, obrigado. E você quer falar alguma coisa? Você quer agradecer? Você quer falar o quê? Conversa com a gente. Vai, rende mais uns 20 minutos de conversa. Eu que agradeço o convite, viu? Fiquei muito contente. Hoje em dia eu não meço esforços nenhum para estar evangelizando, para estar fazendo o que Jesus fica feliz, mãezinha fica feliz, então estarei sempre aqui, estarei sempre à disposição, assim como sempre estive, hoje em dia um pouco mais perseverante, um pouco mais ativa. Gostaria de mandar um beijo para o meu setor de Angélica e para a nossa diocese de Naviraí, um beijo para os tios, para todo mundo. Acho que é até difícil a gente ficar citando, de repente a gente até esquece alguém. Então, assim, no modo geral, um beijo, um carinho muito grande, um abraço, muito obrigado por assistir até aqui, né? E quero agradecer também ao Serginho Lourenço. Serginho é um parça meu, eu sou vice dele nessa chapa. Nossa duplinha de Chernobyl aqui, onde eu estou ajudando ele e ele vem fazendo um trabalho muito massa à frente do Decolores Itinerante, com toda a sua proatividade, todo o seu ouvido aberto, porque ouve todo mundo, quer ajudar todo mundo e esse é o papel do itinerante, né, da gente conseguir acolher cada vez mais e conseguir auxiliar os setores, né, que hoje a gente tem uma função
como se fosse um setor, mas o Decolores Itinerantes está aqui para ajudar os setores, né? A gente não está aqui para atrapalhar, a gente não está aqui para tumultuar, a gente está aqui para ajudar, né? Então, Serginho, obrigado. E se também quiser falar alguma coisa, pode abrir o seu coração que a gente Certo. Eu quero deixar meu agradecimento, né? Tanto à Diocese de Naviraí, pela confiança na gente, tanto para esse programa de hoje, quanto para com o Decolores Itinerantes. E agradecer também a nossa coordenação diocesana e a galera que está organizando o DecoCast pela confiança na gente, da gente poder realizar esse programa, que eu acredito que foi muito legal. A única coisa, assim, um recado que eu quero passar divulguem, na verdade, sigam o Decolores Itinerantes, sigam o Terço dos Exilados e, se possível, divulguem o Decolores Itinerantes. Se você conhece alguém que não está morando mais no seu setor, manda o Decolores Itinerantes para essa pessoa e chama essa pessoa para participar. Eu tenho certeza que o Decolores Itinerante ele pode agregar na vida dessa pessoa de alguma forma. E é isso. Decolores. Eu quero agradecer a Dani, agradecer o Leandrinho, agradecer como que é o outro guri que ajuda na edição? André. Um beijo, André. André, você sabe que eu te amo. Tá bom? Joga bola, Andrézinho. Agradecer a confiança do DecoCast, agradecer a Diocese de Naviraí, agradecer o Gustavo, agradecer o padre, agradecer por tudo que ele está fazendo e dando esse horário especial para as pessoas que são de fora dos seus setores. Eu espero de verdade que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem que a gente grave mais alguma coisa, comenta aqui, compartilha aqui, que a gente vai tentar organizar algumas coisas para vocês. O que mais que eu ia falar? Esqueci, mas só que eu queria agradecer de verdade a vocês. E vamos ver se vai ter uma próxima, se não vai, se a Dani deixar, a gente faz, se não deixar, a gente faz também. A gente faz também. Se às vezes vocês quiserem que a gente traga alguém aqui para conversar com a gente, hoje foi a Ana, mas também pode ser outra pessoa. Se vocês quiserem conhecer a história de outras pessoas, comenta, conversa com a gente, que a gente está aberto a ouvir vocês hoje e sempre. O Decolores Itinerante e o DecoCast está aqui para ouvir vocês. E, consequentemente, também a gente está aqui para conversar com vocês um pouquinho mais. Então é isso, pessoal. Um beijo para vocês. Obrigado de coração. E tamo junto até a próxima. Se for a gente, se não for, se for a Dani, mas siga o DecoCast, comente, compartilha, envie pro seu amigo aí e curte a gente. Vamos encaminhar isso para cada vez mais. É uma forma da gente trocar essa ideia legal e vamos com a gente hoje sempre. Decolores, beijo.